Prisão de Aomori, Japão, 1936. Yoshi Shiratori andava de um lado para o outro dentro de sua cela, pensando em como foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Ele não merecia viver o resto de seus dias como prisioneiro. Ele precisava escapar desse lugar imundo, cruel e frio, onde estava sendo maltratado diariamente. Mas como? A prisão de Aomori não era a mais fácil de escapar, portanto, ele precisava ser esperto e paciente para poder elaborar um plano sólido. Shiratori começou observando as rotinas dos guardas. Ele estava ciente de que até mesmo um pequeno erro poderia acabar com ele, por isso teve que memorizar cada movimento deles com grande precisão. Depois de estudar os horários deles por meses, ele percebeu que havia um intervalo de 15 minutos no horário de patrulha, das 5h30 às 5h45 da manhã. Ele havia encontrado sua janela de fuga, mas tinha o problema de como abrir a fechadura de sua cela. Shiratori não era de desistir diante de um pequeno inconveniente. Os prisioneiros recebiam baldes para banho quando estavam dentro da casa de banho. Para sua surpresa, Shiratori percebeu que esses baldes estavam envoltos em um anel de suporte de metal que ele poderia usar como arame. Assim, um dia contrabandeou um deles para sua cela e aguardou o momento de sua liberdade. Quando o relógio marcou 5h30 da manhã e a barra estava finalmente limpa, Shiratori fez sua jogada. Suas mãos tremiam de frio enquanto ele tentava arrombar a fechadura, e o medo de ser pego também não ajudava. Demorou alguns minutos, mas ele finalmente conseguiu abrir a porta da cela e correr para a liberdade. Às 5h45 da manhã, os guardas voltaram e verificaram sua cela. Para eles, tudo parecia normal. Shiratori estava dormindo profundamente em sua cama. Mas, é claro, o que eles não perceberam foi o fato de que não era ele quem estava debaixo do cobertor. Antes de sair, Shiratori havia colocado pedaços de tábua do assoalho em seu futon para enganar os guardas e ganhar mais tempo. Portanto, ninguém suspeitou de nada até a manhã seguinte, mas aí Shiratori já tinha ido embora. No entanto, esse foi apenas o começo da história de Shiratori, que mais tarde seria conhecido como o lendário mágico de escapar da prisão. 3 dias após sua primeira fuga, Shiratori foi pego novamente ao tentar roubar suprimentos de um hospital. E, sem mais nem menos, ele estava de volta à prisão. Dessa vez foi condenado à prisão perpétua por sua tentativa de fuga. Ele não tinha esperanças de ver sua esposa e filha novamente. Todos aqueles meses de planejamento foram em vão, e, além disso, em 1942, ele foi transferido para a prisão de Akita, onde as condições eram ainda mais severas do que antes. Os guardas que ouviram falar de sua tentativa de fuga estavam determinados a fazer dele um exemplo. Além de todo o trabalho manual extremo que tinha de fazer, ele era obrigado a dormir no chão de concreto duro durante o frio intenso do inverno. E quando não estava trabalhando, era colocado em confinamento solitário por longos períodos de tempo para garantir que nunca tentasse fazer algo engraçado. Veja bem, esse tipo de cela de isolamento foi especialmente projetado para impedir que os artistas da fuga escapassem. Era uma cela muito pequena, tinha um teto muito alto e paredes de cobre lisas que impossibilitavam a escalada. Além disso, não havia luz solar alguma. A única janela da cela era pequenina e ficava localizada no teto. E para completar, Shiratori estava algemado e era maltratado pelos guardas o tempo todo. No entanto, um deles, Kobayashi, ficou com pena dele e se preocupou com seu bem-estar. Por isso, ele o checava de tempos em tempos, o que tornava sua vida miserável um pouco mais suportável dentro desse lugar horrível. Na noite tempestuosa de 15 de junho, por volta da meia-noite, os guardas olharam para dentro da cela solitária e não acreditaram no que viram. Shiratori não estava em lugar nenhum e tudo o que restava eram suas algemas. Mas como ele fez isso? Em primeiro lugar, Shiratori conhecia todos os truques para se livrar de algemas, portanto, elas simplesmente não funcionavam com ele. Quando suas mãos estavam livres, pressionando as palmas das mãos e as solas dos pés nas paredes lisas de cobre, ele escalou a parede não escalável com facilidade. A janela do teto era selada, mas Shiratori notou que a estrutura de madeira ao redor dela começou a apodrecer. Assim, noite após noite, ele subia até lá quando os guardas não estavam olhando e soltava a estrutura pouco a pouco. Finalmente ele conseguiu quebrar os encaixes enferrujados. No entanto, ele esperou até uma noite de tempestade, para que, quando saísse, ninguém pudesse ouvir seus passos no telhado. 3 meses depois, Shiratori bateu a porta de quem ele considerava seu amigo, Kobayashi, pedindo que ele ficasse ao seu lado na luta contra o sistema prisional corrupto. Como ele era o único guarda que o respeitava, Shiratori sentiu que podia confiar que ele faria a coisa certa. Mas isso foi um grande erro.
Quando Shiratori foi ao banheiro, Kobayashi não perdeu tempo e informou às autoridades que ele estava lá. Assim, Shiratori foi preso e enviado de volta à prisão pela terceira vez. A essa altura, ele já havia se tornado uma lenda, e as autoridades queriam se certificar de que ele não conseguiria escapar pela terceira vez. Por isso, o enviaram para a prisão de Yabashiri, a mais famosa e de alta segurança. Ela ficava na parte norte do país, onde nevava muito, de modo que nenhum prisioneiro ousava escapar com seu uniforme fino. No início, ele foi jogado em uma cela aberta, exposto ao frio extremo, enquanto ainda usava o uniforme de verão da prisão, e os guardas foram terríveis com ele. Certa vez, ele ficou tão irritado que quebrou as algemas na frente deles, mas isso só piorou ainda mais as coisas. Ele foi trancado em uma cela com pesadas algemas de ferro presas nos tornozelos e pulsos. Para abri-las, era preciso 2 horas de trabalho de um ferreiro. Shiratori prometeu escapar, mas dessa vez tudo parecia impossível. Mais uma vez, ele encontrou uma maneira. Todos os dias, quando os guardas entregavam as refeições aos prisioneiros, Shiratori pingava sua sopa de miso nas algemas de ferro e na abertura para a comida na porta da cela. Isso desgastou o metal muito lentamente, e finalmente ele conseguiu se soltar das correntes. O buraco, no entanto, ainda era muito pequeno para caber uma pessoa, então Shiratori deslocou o próprio ombro para passar pela abertura. Ele voltou a ser um homem livre e o primeiro homem a escapar da prisão de Yabashiri. Ele se escondeu por mais de 1 ano, mas foi pego novamente depois de brigar com um fazendeiro por ter roubado um tomate de sua fazenda. As autoridades não queriam deixar nada ao acaso agora e o prenderam na prisão de Sapporo. A única abertura em sua cela era menor do que sua cabeça e havia guardas em frente a ela 24 horas por dia. Então você pode imaginar o choque que sentiram quando não encontraram Shiratori lá um dia. Dessa vez, Shiratori conseguiu escapar cavando um túnel embaixo de sua cama, usando uma tigela de sopa de miso. Ele foi um homem livre por 1 ano, até que um dia um policial se sentou ao seu lado em um banco de uma praça. Ele não percebeu sua verdadeira identidade, mas Shiratori ficou tão comovido com sua atitude gentil que decidiu se revelar. Ele foi preso mais uma vez, mas dessa vez, depois de analisar seu caso, o tribunal revogou as condições severas de sua sentença e o enviou para a prisão Fusho, em Tóquio, mais confortável, onde foi libertado antecipadamente por bom comportamento. Ele finalmente pôde se reunir com sua filha como um homem verdadeiramente livre.